Oi, riquezas! Bem-vindos ao História do Céu. Eu sou Camila Olivetti e nós vamos falar da lua crescente em Sagitário que acontece essa semana, do dia 22 de setembro até o dia 29 de setembro. Vem comigo! Essa não é a primeira lua crescente em Sagitário desta temporada, deste ano. Nós já tivemos essa configuração no mês passado, lá na semana do dia 24 ao dia 30 de agosto, né? Mas dentro da lunação de Leão. Então agora a gente já está dentro da lunação de Virgem. Lembra que eu falei lá na lua nova? Não lembra? Então volta aqui no vídeo que eu vou deixar o card para você, explicando direitinho o que é a lua nova em Virgem. É uma mudança de energia, então, de um olhar mais crítico, da gente entender os nossos hábitos, entender o que é funcional na nossa vida. Então, a proposta é outra. Dentro de Leão, era a busca dos nossos talentos, das nossas habilidades, enfim, era crescer aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Agora é fazer crescer aquilo que, na prática, né, o que a gente sabe fazer de melhor com os ajustes. Legal? Então, nesta segunda lua crescente, que acontece no último grau de Virgem, e o que isso quer dizer, Camila? A primeira, que foi lá no final de agosto, aconteceu bem no comecinho de Virgem e de Sagitário, legal? Então, tá falando assim que era um primeiro momento, que a gente estava começando a lidar com essa energia. E lá eu conversei com vocês sobre a união da teoria e da prática, né? Lua em Sagitário, a teoria, a gente se envolver com o conhecimento, com as ideias, né? As emoções que a gente quer passar através desse conhecimento, ou quais os conhecimentos que nos motivam, unindo com o Sol em Virgem. Então, a nossa consciência voltada para as coisas práticas, para como eu vou fazer isso funcionar, como eu vou dar função para todas as minhas ideias que são geradas a partir das minhas emoções. Mas isso era um primeiro momento ali, né? Nós estávamos com o Mercúrio também começando a sua retrogradação, ajudando a gente a separar o joio do trigo, a fazer as revisões. O Saturno estava ali pedindo pra gente compromisso, ele estava cobrando. Aí você vai fazer isso com seriedade, você vai fazer isso com comprometimento. E aí agora, né, o cosmos traz uma oportunidade, uma posição repetida, vamos dizer assim, para que a gente possa então aprimorar, uma vez que estamos na lunação de Virgem, que é a lunação do aprimoramento. Em Leão, nós descobrimos os nossos talentos. Aqui em Virgem, a gente pode aprimorá-los. E aí, nada melhor do que aprimorá-los ele numa lua crescente, né? Numa segunda chance, então, de olhar de novo, reavaliar os nossos objetivos, as nossas metas, quais são as nossas intenções, o que nos impulsiona, né? O que vem de dentro, que está alinhado com os meus valores, com as minhas crenças, né? Porque isso é Sagitário, todo o conteúdo intelectual que eu tenho dentro de mim e como eu elaboro esse conhecimento todo e que me motiva a decidir. Para alguns escalar o Everest, para outros, né, correr maratonas, para outros investir numa empresa, para outros mergulhar no autoconhecimento, enfim, percebe que tudo isso vai da natureza e das crenças e de todo um sistema e que isso é colocado em prática de uma determinada forma e a gente pode aprimorar isso na nossa vida. Então é esse momento, esse segundo chamado aqui, desta segunda lua crescente, para que nós possamos entender, então, como que nós estamos colocando, de fato, no agora, se nós estamos com uma atenção nos detalhes, para fazer os ajustes necessários, se a gente está pronto para limpar aquilo que não está funcionando, hábitos, rotinas, né, certos comportamentos que podem estar prejudicando, inclusive, o resultado que a gente estava querendo alcançar, na ideia que a gente tinha, e vice-versa. Quero entender se as minhas possibilidades práticas, aquilo que eu consigo realmente fazer, praticar ali no meu dia a dia, com a capacidade que eu tenho agora, com a função que eu consigo
colocar em prática agora se eu consigo chegar naquela meta que eu tinha colocado, né? É hora de, então, regular essa régua, né? Fazer mais um ajuste, como se fosse um pit stop aqui, para fazer mais um ajuste na regulagem das expectativas versus a realidade, né? Lua em Sagitário, expectativas, desejos, vontades, versus Sol em Virgem, minha capacidade real, né? A realidade dos fatos, a coisa na prática, para a gente não ficar em ilusões. Mesmo porque a Lua faz um aspecto, a Lua e o Sol estão fazendo um aspecto difícil ali, eles formam uma configuração no mapa dessa lua crescente que nós chamamos na astrologia de T-square, ou grande quadratura. É um ponto de tensão muito forte com o planeta Netuno. Então aqui a possibilidade de nós estarmos sonhando, fantasiando, né, levando as coisas para um patamar de irrealidade é grande. E também nós precisamos estar atento com coisas do passado, pensamentos, histórias, sonhos, né, através do sonho mesmo noturno que você tem, ou então da sua parte inconsciente. Quem faz psicanálise percebe muito, né, tudo que a gente vai falando e começa a aprender a se escutar, o que está sendo falado ali nas entrelinhas, tudo isso é coisa do inconsciente, ou seja, do passado que ficou reprimido, represado e vem para fora. Então pode estar voltando alguma situação, inclusive daquela semana, né, se repetindo, se apresentando para você. Para quê? Para te assombrar? Não, para que você possa fazer os ajustes necessários, né? Fazer a limpeza. O signo de Virgem, ele é um signo da purificação. E aí, esse Netuno, ele tá em Peixes, que é o signo oposto à Virgem, que também está falando de uma conexão espiritual. Então você limpa, purifica, seleciona, filtra aqui na parte física, na matéria, que é Virgem, e também faz esse alinhamento, essa conexão, ajuste entre sonho ilusório, fantasia desmedida, e sonhos possíveis, sonhos, né, que trazem estímulo, que é esse Netuno em Peixes, legal? Então é o momento de olhar para isso, coisas do passado, assuntos do passado, então estarão em destaque aqui, e vão ser ali, eu acho que eles podem ser um fio condutor para você poder então usar um olhar mais crítico sobre essa situação, fazer o recálculo de rota necessário, que é isso que essa semana tá pedindo, legal? A jogada, assim, resumidamente, então, dessa semana é você, lua crescente em Sagitário. O que eu quero, o que me motiva, quais são os meus objetivos, e Sol em Virgem. O que eu posso, como eu posso alcançar isso? O que eu posso fazer? Ou o que eu estou fazendo na prática, né? E vice-versa. Como está o meu dia a dia? Como está a minha rotina? Qual é a minha real capacidade produtiva no momento para alinhar com os meus ideais e com as minhas metas para que elas não sejam fantasiosas? Essa é a nossa grande sacada. Por que tudo isso, né? A gente está aqui com um momento muito propício para fazer as transformações, as mudanças, as rupturas necessárias. O Sol está fazendo, o Sol em Virgem, né? Então, a nossa habilidade prática, a nossa capacidade efetiva de realizar as coisas, do trabalho em si, está fazendo um trígono, um aspecto muito favorável com Plutão, que está em Capricórnio, e com Urano, que está em Touro. São 3 planetas em 3 signos de terra, ativando essa tríade de terra, ajudando a gente então a resolver as coisas na prática, legal? Aqui é para trazer resoluções Plutão retrógrado, Urano retrógrado, falando que a gente pode então rever, né, revisar o que pode ser renovado, o que pode ser transformado, o que pode ser regenerado, ou o que precisa ser de fato descartado porque está em excesso, né? Tá atrapalhando aqui, não tá deixando que seja eficaz, legal? Lá na semana, né, do final de agosto, que tivemos a primeira lua crescente Sagitário,
o Saturno estava lá pedindo a cobrança. Aqui, né, falando, ó, você vai se comprometer a fazer esses ajustes, a unir de fato a prática com a teoria, e agora ele faz um aspecto favorável, né? A Lua conversa de forma muito favorável com o Saturno, falando que nós já estamos prontos, que já tem estrutura, que nós amadurecemos o suficiente para então, inclusive, ver os resultados desses ajustes, né? A gente já está ali mais estruturado para lidar com esses assuntos que talvez lá no final de agosto foi um primeiro impacto e agora já é um momento de falar assim, bom, beleza, eu vou enfrentar, vou superar, inclusive aqui coisas emocionais, tá? Porque o Saturno também está em peixes, aquele Netuno que eu comentei também está em peixes, aqui às vezes, para que na prática funcione, você precisa curar algo emocional que está bloqueado, que está te impedindo de fazer as coisas de uma forma mais simples, legal? E então, essa é a toada dessa semana, né? O Júpiter, que é regente de Sagitário, fez uma conversa desafiadora com a Vênus na semana passada, apontando pra gente alguns lugares onde nós temos insatisfações, onde a gente podia estar trabalhando nos excessos ou nas carências, né? Como que a gente lida com o que a gente gosta e o que a gente não gosta, o que a gente quer, o que a gente não quer, para fazer escolhas mais dentro, né, de uma coisa plausível e não ir para os excessos. E agora, essa semana, ele faz um aspecto favorável com o Mercúrio, que já não está mais retrógrado, que continua em Virgem, mas então ali é um momento de colocar em prática, de fazer os movimentos necessários de alimento, de crescimento, de você fazer as comunicações, as interações mais práticas possíveis para que os seus objetivos sejam alcançados. Essa é uma semana também de olhar para as conquistas, né? Aqui, inclusive o Júpiter com o Mercúrio, uma conversa sadia entre esses dois planetas, está dizendo que aqui é o momento da gente valorizar as conquistas, tudo que a gente já aprendeu, tudo que a gente já estudou, tudo que nós já conhecemos, o quanto a gente evoluiu. Aqui é uma conversa do aperfeiçoamento do intelecto, né? Saturno, Mercúrio está falando do intelecto, Júpiter está falando do intelecto, né? Então, para entender, e essa Lua crescente Sagitário também falando disso, então reconheça as conquistas e os aprendizados que esse período está trazendo para você. Isso vai te trazer motivação, legal? E aí, a Vênus, né, que estava conversando desafiadoramente com o Júpiter, falando dessas insatisfações, nessa semana começa uma conversa, ou refaz uma conversa desafiadora com Urano, porque num passado, em semanas passadas, ela também já teve, quando ela ficou retrógrada, conversou com esse Urano, né, falando que podia ter algumas coisas que precisam ser rompidas, alguns laços que precisavam ser revistos. Agora ela volta a fazer essa conversa para você ter uma compreensão melhor das suas escolhas, do que ainda precisa ser renovado nas suas escolhas. E ela faz um aspecto muito favorável ali, né, de um aspecto fala de possibilidades, de caminhos que estão abertos para que a gente possa então entrar nas nossas relações de forma mais harmônica, né, entendendo, unindo os lados que são necessários, né, tanto abarcando os nossos desejos, as nossas vontades, quanto as nossas ações, as nossas atitudes, porque o planeta Vênus faz um aspecto favorável com o planeta Marte, né? Então são os dois amantes celestes, o planeta Vênus representando esse feminino, planeta Marte representando o masculino, e nós só temos a criação, né, a geração de algo com a união do masculino e do feminino. E olha que lindo, em pleno começo de primavera. Então essa lua crescente traz todos esses aspectos aqui no dia 22 de setembro, e logo em seguida, no dia seguinte, no dia 29 de setembro, tem o ingresso do Sol em Libra, que marca o equinócio de primavera, ou seja, a estação, o início da estação da primavera. Saímos do inverno, de um certo recolhimento, de uma preparação, a sementinha estava guardada ali dentro da terra, e agora é um momento de florescer, é um momento de brotar, é um momento, né, dessa
fecundação acontecer. E aí, bem neste momento, a Vênus e Marte estão ali conversando, se entendendo, dizendo que, olha, vai dar bom aqui se a gente puder. Então, entender que eu posso escolher coisas que estão voltadas para o meu prazer, né? Me priorizar, falar do meu amor próprio, a Vênus em Leão, mas também poder ter uma abertura de lutar e de entender as necessidades do outro, né? Lutar por e entender. É como se assim, o que é minha prioridade é sua também. Como que a gente encontra esse lugar onde essa interseção, né? Quando a gente faz sinastria, a gente tem o mapa de um e o mapa do outro, né? Então, 2 mapas astrais dos parceiros. E aí eles se juntam. E aí aqui, né, na interseção entre essas 2 esferas, tem ali um lugar onde é um mundo que se une. Então, tem o meu mundo, o seu mundo e o nosso mundo, tá? Então, é este momento, essa conversa da Vênus em Leão com Marte em Libra, tá pedindo essa harmonia, né, esse entendimento e esse começo de primavera. Então, dia 23/9, a gente entra nessa estação que é da fecundidade, que é da fertilidade, da abundância, de reproduzirmos e de sermos criativos, né, do florescimento das nossas vontades. Então tá tudo encaixado para que a gente possa, então, de fato, fazer esses últimos ajustes, esse olhar criterioso que a alunação de Virgem pede, porque na alunação de Libra ela já chegando. Quando for dia 14 de outubro, que a lua nova chega em Libra, nós teremos um eclipse solar. E aí ali a gente já vai estar amadurecido, pronto para lidar com algum acontecimento. O eclipse solar é sempre, né, eu sempre falo assim, ele é um apagão que dá, sabe aquele momento que dá um apagão, pum, volta, e aí você vê que as coisas não estão mais no lugar onde elas estavam, você começa a entender algumas coisas, é um momento que traz clareza. Então vamos aproveitar essa semana de lua crescente Sagitário e o decorrer dessa alunação de Virgem para fazer os ajustes, para alinhar a nossa mente, os nossos sonhos, nossos ideais com o que de fato a gente consegue realizar, para que seja muito satisfatório e a gente possa de fato, né, achar esse equilíbrio e essa potência de criação que a primavera está trazendo para gente. Eu espero que você tenha curtido, né? E se você curtiu, deixa o seu like aqui no vídeo, compartilha com as pessoas que você sabe que vão gostar também, que você quer que recebam essa orientação e se inscreve no canal aqui. Semanalmente eu trago, né, a fase da lua, a história do céu, conversa dos astros, para que a gente possa se alinhar melhor com essas energias do cosmos. E também tem um projeto junto com o Anderson Gomes, com a Lígia Mara Daniel, juntos nós formamos o Caminho dos Oráculos e nós estamos com 2 propostas, né? Primeiro, a live de astrologia e tarô, que a gente sempre faz na lua nova e na lua cheia. Então, semana passada teve live de previsão para os 12 signos com conselhos do tarô. Então, além da astrologia, de você entender em que área da vida para o seu signo tudo vai estar sendo movimentado, também trazemos os conselhos do tarô, os arcanos ali, toda a simbologia dessa ferramenta, desse oráculo, para te direcionar nas suas ações. Então volta, vai no vídeo, vou tentar deixar aqui no card também, né, esse vídeo da live da lua nova de previsões, e na semana que vem teremos a live de lua cheia. Então fica o convite para você que gosta de astrologia, que gosta de tarô e que quer alinhar sua vida com essas energias celestes e cósmicas. Um grande beijo e uma semana de lua crescente intensa, de limpeza, de purificação e de alinhamento para você.